Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa com a autora. Hoje nós estamos aqui com a Carla Brandão, que falará para a gente, dentre vários assuntos, né? Primeiro sobre a sua obra, ela acaba de escrever, que é o livro Escola e Memória. Tá? Ela também abordará conceitos e também referenciais dessa pesquisa tão rica que ela desenvolveu a respeito da educação e da escola como um lugar de memória. Ao longo da nossa conversa, eu creio que vocês poderão entender melhor e aprofundar também em conjunto com a gente sobre essa pesquisa que ela fez, né, que foi agora publicada num formato de livro. Então, eu convido vocês, não saiam daí, peguem uma pipoca, peguem um café, peguem uma água, e que nós vamos começar nosso bate-papo agora. Carla, seja muito bem-vinda. Lili, também seja muito bem-vinda. Carla, é um Obrigada, prazer Luiz. estar aqui com você. É um prazer Agradeço. todo nosso, Carla. Seja bem-vinda também. Eu que agradeço, Luiz, a Liliane, assim, essa oportunidade de estar com vocês, lançar o livro Pirâmide Tesserato. É um prazer, é uma honra. O agradecimento é recíproco, Carla, e eu vou até começar te pedindo para contextualizar para quem não te conhece, né? Se você puder falar um pouco da sua trajetória, inclusive como pesquisadora também, né, que acabou culminando no lançamento desse livro, né? Se puder dar uma breve pincelada aí, um pouco resgatando as suas memórias, né, sobre a sua trajetória e a construção desse trabalho, tá? Então, eu sou professora do interior do Ceará, né? Eu trabalho na Universidade Regional do Cariri, fiz meu curso de graduação em pedagogia aqui, fiz a minha especialização aqui, fui professora substituta inicialmente dessa casa, então dei aula para alguns colegas meus, sou colega de ex-professoras minhas, e depois eu fui fazer o mestrado na área da avaliação, a avaliação institucional, que é uma área que eu estudava desde a graduação, em projetos de iniciação científica, que são projetos primordiais para incentivar a formação da pesquisa, dos pesquisadores, que a gente precisa desse investimento para que esses estudantes possam concentrar seus esforços no estudo, na pesquisa. E eu fui beneficiada com um programa de iniciação científica que me conduziu e me ajudou a caminhar pela trilha da pesquisa. Então, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fiz na área de avaliação na Universidade Federal do Ceará, num núcleo sobre avaliação educacional. Então, naquele momento, era o que eu mais queria estudar. Foi lá que eu fiz, tive minhas alegrias e todos os percalços de qualquer caminho de pesquisa. Depois disso, eu trabalhei um tempo como coordenadora pedagógica numa faculdade privada aqui da minha região, foi uma experiência muito importante, que me deu um outro olhar da docência, da educação, que até então eu tinha trabalhado só como professora, então assumi a coordenação pedagógica, foi uma grande oportunidade. Em seguida, eu assumo como professora efetiva numa universidade do interior do estado do Ceará, que é a URCA, que é uma universidade prioritariamente de formação de professores. Mais de 80% dos nossos cursos formam professores. Então, assim, a região que circunvizinha ao Crato, né, que é a minha cidade, que é onde fica a sede do campus que eu trabalho, atende alunos que vêm do Pernambuco, da Paraíba, do Piauí. A gente é uma região que tem fronteiras com todos esses estados. E aí, todos os lugares que você andar por aqui, nas escolas, vai ter aluno da URCA, vai ter aluno nosso. Então, vamos dizer que a gente tem uma boa inserção nesses espaços e a gente tem, digamos que boa parte da educação dessa região do Cariri cearense, ele está amparado na formação docente da URCA. E tem um programa
que foi criada, acho que ainda no governo da presidente Dilma, que era sobre, era a plataforma Paulo Freire, que é um programa de formação em serviço, PAFO, por isso que é plataforma Freire, e esse programa serviu para qualificar professoras leigas. São aquelas professoras que já atuavam na educação infantil, no ensino fundamental, nos anos iniciais, mas que não tinham formação para isso. Ainda temos muitos contratos temporários nas cidades do interior do Ceará que não exigem a graduação. Então, os contratos contratavam essas pessoas sem elas terem essa formação. E esse programa vinha dar esse suporte. Na época, eu, enquanto professora da URCA, ministrei aulas com as alunas do PAFO e foi uma experiência muito particular, muito diferenciada. De professora desse programa, eu virei coordenadora desse programa, coordenadora diária dos cursos de pedagogia. Então, assim, a vivência com essas estudantes me fascinou de um jeito que me tirou da área da avaliação e me fez querer, no doutorado, trabalhar com a vida dessas meninas, porque era muito desafiador compreender a história de vida delas, todos os percalços, as aprendizagens e como essa formação específica entrava na vida delas. Então, minha intenção maior naquele momento era, poxa, que contribuições esse programa que chega às cidades tão carentes economicamente do nosso estado podem trazer. E daí nasceu a ideia dessa pesquisa, que inicialmente é a minha tese do doutorado, né, que eu fiz na Universidade 9 de Julho, na Uninove, em Fortaleza. A escolha da Uninove não se deu por acaso. A Uninove tem uma linha de pesquisa sobre a educação popular, e com um referencial teórico, a matriz teórica freiriana, que era o que me fez procurar a Uninove, vamos dizer assim. Então, compreender esse referencial teórico, essa perspectiva do Paulo Freire de ver a educação como um espaço de mudança, como um espaço de luta, de conscientização, e a partir desse olhar tentar compreender um pouco a dinâmica desse curso de formação. E cheguei nisso aí, né? Então, entro nesse espaço que a princípio se pensava com uma forma de metodologia, depois é que entra a memória não veio de início. Eu queria saber da vida dessas moças, mas eu estava muito, vou chamar dessas moças, dessas mulheres, porque eu só trabalhei com professoras, né? O curso de pedagogia majoritariamente é exercida, a pedagogia das mulheres. Nós temos homens, sim, que têm essa formação, mas é um curso predominantemente feminino, né? Então, assim, se você for ver na educação infantil, no ensino fundamental, a predominância é das mulheres, e não foi diferente na minha pesquisa, já que todos os memoriais que eu li, os relatos de vida, são de professoras. Então, aí a gente chega no doutorado. Certo, Luiz? Legal, Carla. E eu queria até pegar nesse último ponto que você levantou, né? E queria que você pudesse comentar um pouco para quem está nos escutando, assistindo agora, sobre o nome Escola e Memória. Tá. Por favor. Vou começar, então, fazendo uma homenagem, um agradecimento a uma professora que nos é muito querida, que é a professora Ana Haddad, né? Ela foi minha orientadora, e já na seleção lá do doutorado, quando eu vi a lista dos professores, que eu fui abrir o currículo, que eu vi que a Ana trabalhava com a memória, eu disse, poxa, tomara que essa professora me oriente. E terminou sendo isso mesmo, e quando eu comecei a conversar com ela sobre essas perspectivas, ela dizia, memória. Olha a memória aí, você vai trabalhar com a memória dessas professoras. Não é entrevista, é memória, vai ser memória. E aí eu comecei a pensar, e todo aquele referencial teórico sobre, memória, eu não estudei nunca memória, eu estou
A minha praia era outra, e eu estou ingressando agora nos estudos da memória, então eu fui para a parte da história, fui para a filosofia, fui para a literatura, né? A obra, eu faço muito isso, eu não fico só vamos dizer assim, nos científicos acadêmicos, eu trago filósofos, trago literatura, muita contribuição da professora Ana, e a gente ficou pensando, eu dizer, nossa, eu tenho duas grandes categorias, eu tenho a escola e eu tenho a memória. E aí eu pensava, e como é que elas se ligam? E a partir de muita leitura, de conversa com pesquisadores, de assistir várias atividades, de caminhar por São Paulo e ver tantos espaços de memória. Então, São Paulo tem muitos espaços, né? Tudo que eu fazia, quando a gente está fazendo a pesquisa, nos leva para esse campo. Então, eu fui assistir uma peça que era em homenagem ao Manuel de Barros, era Memórias. Fui a um museu, Memórias. Fui ao cemitério da Consolação, há memórias lá, estão os registros, como as pessoas eternizam essas referências, tudo era memória. Então, e eu disse, nossa, esses são espaços de memória, lugares de memória. O cemitério é um lugar de memória. Você vai lá, você vai pensar nas pessoas, na vida, te traz vários insights, vamos dizer assim. Os museus são espaços de guarda desses registros da humanidade, e também tem esse papel, né? A literatura, e aí eu dizer, poxa, a escola também é. A escola também é um lugar de memórias. Então, a escola, ela é a instituição, hoje, digamos assim, se a gente pensa nos dias atuais, qual é o único espaço que todos nós, brasileiros, somos obrigatórios, é obrigatório que a gente passe por esse espaço? É a escola. Não é obrigado ninguém ir para a igreja, não é obrigado ninguém ir para o hospital, não é obrigado. A gente vai porque nos faz bem, precisamos, recorremos, mas obrigatório, em lei, só tem um espaço, que é a escola. Todos vão passar pela escola. Todos aqueles que estão, claro, dentro da cidade, dentro desse ordenamento, é um direito, e é um direito garantido em lei por meio dessa obrigatoriedade. Nenhum pai, nenhuma mãe pode se negar a colocar seus filhos na escola por opção. Não há essa opção, é um direito inalienável. Todos temos o direito de ir para a escola. E a escola é um espaço que você fica, meio que, entre aspas, obrigatoriamente, 4 horas por dia ouvindo alguém falar. A escola, ela é esse espaço privilegiado no meio de tantos outros. Imagina, quem é o único profissional hoje que tem seus espectadores obrigados a lhe ouvir, se não o professor. Né? Então, assim, os alunos têm que ficar ouvindo os professores. Eu dizia, e o que é que nós estamos dizendo? Como é que nós estamos usando esse espaço que a lei nos dá como garantia? Então, o que está sendo feito nesses espaços? Né? E quando você começa a conversar com as pessoas, todos têm recordações da escola, todos trazem lembranças da escola. E aí eu pensava, nossa, são lembranças muito coincidentes. Minha mãe fala de quando ela era avaliada, como era a avaliação que a professora dela fazia, como era as brincadeiras no intervalo, como eram as aulas, como era o uso da palmatória. Então, hoje nós não temos a palmatória, mas nós temos outras formas de punição. Então, que traumas essa escola traz? Que vínculos são criados, que recordações, quantas amizades perduram desde a escola? Nós temos, quantos sentimentos, quantos traumas nas nossas vidas são provocados por alguma situação que aconteceu nesse ambiente. Em determinado momento da nossa vida, nós passamos muito mais tempo com os colegas de sala, com a nossa professora, do que até com os pais. Muitas crianças vivenciam isso hoje.
né? Especialmente nas escolas de tempo integral, é o dia inteiro, e vão ser aí, tipo, só o ensino fundamental são 9 anos. 9 anos inteiro, mais 3 do ensino médio, eu não estou colocando a educação infantil, que agora que ela está sendo universalizada, vamos dizer assim. Então, nós temos mais de uma década de uma... claro que nós temos uma evasão muito grande do ensino médio, certo? Então, vou ficar quase uma década do ensino fundamental de uma recorrência de uma rotina. Então, 10 anos que eu vou todo dia para a escola, com intervalos lá, tem os finais de semana, tem as férias, os feriados, mas eu crio uma rotina e eu crio um vínculo com esse espaço. Eu tenho uma vida dentro desse espaço. E se a gente começa a conversar com as pessoas sobre as recordações, sobre o que elas nos falam das memórias, da escola, isso tem muita coisa que nos une. Tem muita coisa que nos une a quem estudou há 50 anos. Eu vou dar um spoiler, Luiz. Eu trago lá, que aí eu pego da minha área, a avaliação, se a gente pega as normas que existiam no Manual dos Jesuítas para aplicar provas no Brasil, certo? O jesuíta, gente. Vai lá, século XVI. As regras são muito similares aos que a gente tem hoje nos concursos, nos exames. Então, tem muita coisa na escola que permanece quase que, assim, mudando muito pouco. Então, a gente cria uma experiência comum para todos nós. Então, isso vai despertar sentimentos, criar situações e que vai se reverberar em memórias nossas, leituras que nós fazemos desse passado, que nos conduzem a uma linguagem comum. Então, é um assunto comum para todo mundo, escola. Então, a memória vem dessa perspectiva da escola como esse lugar de produção de memória também. Nossa, Carla, você me fez remeter ao meu passado escolar. Quantas coisas ainda falta a gente olhar e observar o que vem lá de trás, na época escolar. Muito, muito bacana isso. Obrigada pela reflexão sobre isso. E, Carla, o livro também, ele explora, aborda bem os olhares mais amplos sobre a questão de memória. Inclusive, você discorre sobre os diversos autores que abordam esse tema, desde filósofos, artistas e poetas. Para aqueles que estão nos escutando agora, você poderia brevemente falar sobre a profundidade que seria essa questão central do livro, a memória, inclusive sobre a relação tempo-memória? Obrigada, Liliane, pela provocação. Então, não tem como a gente pensar a memória sem a relação com o tempo, né? Ao longo do tempo, a perspectiva da memória, ela foi se transmutando. Em determinados momentos, a gente pensava como repetição, o tempo era só repetição, nós só produzíamos e não se inventava nada. Então, não tinha muita mudança nas possibilidades de produção da humanidade, era assim que se pensava. A subjetividade, como nós percebemos hoje, não existia. Então, ela era uma perspectiva de que tudo era muito produzido por alguém que eu só repito. Depois, a história do tempo cíclico, que também vai aparecer muito no campo da filosofia, né? O tempo como repetição. Repetição, repetição. Então, essa ideia nova de reinvenção, isso é da contemporaneidade. Então, eu refaço, né? Eu repenso, eu construo. Então, a forma como a memória, os conceitos e as compreensões de memória vão se modificando ao longo do tempo, a gente consegue perceber nesse referencial da filosofia, da ciência, da literatura. Então, são olhares diferentes sobre essa categoria, sobre esse conceito de memória, e que não se excluem nem podem ser hierarquizados. Não dá para dizer qual deles está certo. Dá para
historicizar os momentos em que cada um desses conceitos, dessas perspectivas sobre a memória aparecem, eles são compreendidos, qual era a compreensão que se tinha em diferentes momentos, e olhares, então, como essas formas de saber têm de olhar para a memória, né? Então, não dá para não contemplar, por exemplo, o olhar artístico, que vem na literatura, que vem na arquitetura. A arquitetura tem memória, a arquitetura está lá trazendo a memória. A teatro traz a memória, a pintura traz memória. Quanto de, inclusive, estudo científico mesmo se fez a partir de análise de esculturas, de artefatos, de objetos, e essa forma de retratar. Então, a ideia do livro é não fechar numa perspectiva só de compreensão desse fenômeno, mas trazer possibilidades, pelo menos mostrar para as pessoas que existem diversos caminhos para se pensar a memória, que essa é uma categoria, um conceito que pode ser compreendido em diferentes áreas do conhecimento, né? E que a gente enriquece esse olhar, essa diversidade, né? Entende a memória hoje no livro, como eu trago numa perspectiva muito de enriquecimento também coletivo, de identidade, memória como construção, né? A partir das interações coletivas, quanto mais pessoas vivenciaram o que eu vivenciei, mais aquela memória é ressignificada cada vez que a gente compartilha. Então, nós duas podemos assistir o mesmo espetáculo e não nos falarmos sobre isso. Cada um vai ter o seu sentimento. Se a gente se encontra e conversa sobre aquilo, sobre aquele espetáculo, e vem outras pessoas que assistiram também, a gente cria uma nova percepção, uma nova memória sobre aquela experiência, e ela vai sendo reatualizada a cada encontro nosso. Se a gente se encontrar de ano em ano e for, lembra daquele espetáculo que a gente assistiu? A cada nova rememoração, a cada novo olhar para aquele lugar lá de trás, a gente vai trazer elementos do novo. De um ano depois, a forma de olhar o espetáculo é diferente. A gente já vai dizer, hoje se a gente olha para alguns programas de televisão da década de 80, a gente vai dizer, gente, como é que era permitido isso ser passado? E eu não sei se vocês já tiveram a experiência de assistir um filme que você assistiu quando era criança e disse, eu vou assistir porque eu gostava muito. Fez isso. Que decepção. Assisti o filme hoje, eu dizia, como eu gostava desse filme, né? E assim, que bom, e isso a gente consegue explicar, porque eu não sou mais aquela menina que assistiu aquele filme. Então, aquele filme me encantava quando eu era aquela pessoa do passado. Hoje eu sou outra. Então, a cada retorno para aquilo, eu mudo, né? Eu sou uma nova pessoa, eu tenho uma nova forma de ver aquele passado, então eu crio novas memórias, tá? A memória, ela não é representação fiel do que aconteceu. Ela é um olhar, é como se eu fosse fazendo fotografias. Eu prefiro a ideia de filme do que fotografia, né? Eu trabalho na avaliação, eu digo para os meus alunos, a gente tem que perceber a avaliação como filme e não como foto. A foto é um momento estático. O filme, ele é movimento. Então, a memória também é isso. A memória não pode ser uma fotografia só. São os sentimentos que aquela fotografia me trazem. Então, a fotografia até dá um insight, reaviva, me faz pensar. Mas a cada vez que eu volto, eu estou diferente. Então, não dá para lembrar exatamente como aconteceu, até porque o exatamente não existe. Exatamente, ele é diferente para cada pessoa e tem a ver com o que eu vivia naquele momento. Espero ter contemplado, Liliane.
Feito, Carla, obrigada. Carla, pegando carona, essa sua colocação foi muito rica, diga-se de passagem. No livro, você compartilha, né, as memórias das alunas, professoras, né, vou chamar assim, e elas relatam, dando um spoiler, o quanto esse processo de, né, frequentar essa formação modificou elas internamente, né? Modificou elas de uma maneira profunda, né? E é muito interessante perceber isso nos depoimentos, nas narrativas, né? Vamos chamar assim. Eu queria voltar para você essa pergunta. Esse processo inteiro que você vivenciou com elas, né? Se você pudesse compartilhar um pouco como esse processo te alterou também, né? E te modificou internamente, porque a gente de ler o livro aqui, a gente, depois eu quero até entrar nesse ponto, a gente vê a riqueza para nós como editora, por exemplo, publicar obras que trazem essa realidade, que é uma realidade muito ampla, complexa, quando a gente fala da educação. Depois a gente retoma esse tema, não quero ir nessa vertente agora, mas se você pudesse falar, primeiramente, como foi esse processo para você e internamente, hoje, observando o que isso te modificou, como esse processo te modificou, né? E que eu imagino que tenha sido uma experiência riquíssima, né? E profunda. Sim, Luiz. Então, a gente fala muito que é preciso, na condição de docente, conhecer a realidade dos estudantes, conhecer os estudantes, para que a educação ela não seja formatada de uma forma padronizada, já que nós lidamos com pessoas e pessoas são diferentes. Enquanto professora, até assumir essa parte da coordenação desse curso, né? Por mais que eu conversasse com a aluna, soubesse, o tempo de sala de aula, ele é um tempo muito restrito para tudo que a gente precisa fazer, né? E muitas vezes os cursos, mesmo aqui na sede, os alunos chegam num ônibus que vem de vários municípios e às vezes já chegam atrasados na aula, porque o ônibus chega atrasado, tem um horário desse ônibus sair e não há tempo dessa conversa, não há um tempo de conhecer esses alunos, essa realidade desses alunos. Então, o máximo que a gente sabe é um aluno que entra em contato para dizer que o filho está doente, a mãe está doente, e um outro colega que diz, professora, eu posso falar com você para trazer isso? Eu não... Academicamente, é muito difícil parar o tempo da aula para ir conversar com os alunos, para saber deles, até porque eu teria que fazer essa conversa individualmente. A experiência da pesquisa, desses relatos, e aí eu preciso dizer que os relatos eu analisei, eu não entrevistei as estudantes, eu analisei textos escritos delas. Então, elas concluem o trabalho de curso com uma monografia, e parte dessa monografia é uma leitura que elas fazem sobre a jornada delas, que a gente vai chamar de um relato de vida. Entra nessa categoria do relato de vida, e elas vão contar como foi o processo de formação delas, desde a infância, na escola, até a docência e o curso que elas recebem, né? Então, eu analisei esse material e por diversas vezes eu chorava, muito. Então, os relatos são muito fortes, porque é de uma vida e todos nós passamos por situações difíceis. Acredito que se a gente, especialmente agora, a sociedade está muito adoecida, porque nós temos passado por muitas situações difíceis. É crise financeira, crise humanitária, crise na saúde. Enfim, é um panorama muito difícil da atualidade, né? Mas a dificuldade, o sofrimento, os percalços da vida dessas estudantes, eles são de uma natureza muito profundos. E por diversas vezes eu me emocionei com elas. A minha filha fez a formatação desse material para colocar na minha tese, né? Então, os anexos eu
Carol faz. E ela vinha, mãe, chorando, estou emocionada. Eu quero fazer, ela faz jornalismo, ela diz, eu quero fazer um documentário com essas meninas. Eu disse, quem sabe, a gente consegue, né? Então, assim, mexeu comigo no nível de eu dizer, espera, o finalzinho da formação dessas meninas, eu era coordenadora e eu não sabia. Eu não sabia disso tudo. Eu sabia de alguém que me dizia, olha, tô passando por isso, mas assim, com aquele nível de detalhamento, e isso mudou muito a minha perspectiva de sala de aula. Eu vou ter que conseguir mesmo compreender essas minhas alunas. Tenho que compreender mesmo a realidade dessas pessoas, porque a gente não faz ideia do que elas estão sentindo, de pelo que elas estão passando. Quantas não nos contam? Então, para mim, Carla, pessoa, eu vou falar como pesquisadora, Carla, pessoa, professora, eu me sinto muito mais humana. Essa pesquisa, ela me humanizou no sentido da empatia, me tocou de uma forma de dizer, poxa, quantos colegas, até em algum momento eu devo ter feito isso, certamente fiz, aquele aluno chega com uma desculpa para mim, eu digo, será que é verdade? Será que não é verdade? Né? Quantas vezes a gente duvida desse é verdade ou desse não é verdade e acolhe, mas naquela dúvida. Hoje eu parto do pressuposto de que é. Esse é o meu primeiro pressuposto. Eu acolho, porque a gente não tem ideia do que se passa, não é muita, cada um está vivendo com os dramas existenciais, com condições de vida, especialmente o caso dessas meninas, elas moram num município de um dos menores IDHs no estado do Ceará. Então, é um município que está no sertão. O Crato não fica no sertão, fica no que a gente chama de oásis, né? A região que eu moro é verde, metade do ano é fria, então chove, então nós temos várias fontes nascentes, então assim, aqui é um oásis. Um pouco depois daqui, porque a gente fica numa chapada, do outro lado da chapada a gente tem esse sertão. Então assim, de chuva escassa, de muito calor, de não ter indústria, de não ter fonte de renda que não seja agrícola, que depende dessas questões climáticas que são adversas, então é uma situação muito difícil. É uma realidade muito sofrida. Então, olhar para aquilo e dizer, eu não podia... Muitas vezes eu dizia, como eu não vi isso? Por que que eu não fiz essa conversa antes? Por que que eu não fiz um relato, um pedido de relato, de compartilhamento de experiências das estudantes, quando eu fui professora delas? Essa turma específica eu não dei aula para elas, eu estive na coordenação, né? Mas é como eu não consegui ver isso, e como trazer isso para o meu dia agora. Então, fechando a pergunta, me muda nessa ideia de que eu preciso, sim, olhar com mais acolhimento para a vida de cada um. Carla, bom, obrigado por compartilhar. Eu sei que essa pergunta ela acabou sendo mais de cunho pessoal, né? Claro, vinculada ao livro e à pesquisa, mas é porque a gente também ficou muito tocado. Eu tive a oportunidade de compartilhar isso com você rapidamente, por uma vez, e para nós, a gente enxerga este tipo de obra como algo extremamente relevante para trazer mais luz para o contexto da educação no Brasil, vamos colocar onde a gente está mais inserido, né? E trazer luz para realidades que muitas vezes não são vistas, né? Não são enxergadas. Me lembrou também, compartilhando, né? A gente publicou uma obra
da Shirley Tarsi, eu não sei se você conhece aqui Amiga também. do peito, Então, amigona, a Shirley. Maravilhoso o trabalho dela. a gente quando se depara, né, com esses trabalhos, a gente fala, nossa, que alegria a gente poder participar desse tipo de publicação, né? Porque carrega um conteúdo além do informacional muito significativo, né? E quando a gente às vezes fala de educação, a gente muitas vezes se esquece que a gente está se referindo, esquece que a gente está inserido num contexto, mas que o nosso contexto não é o contexto nacional, não é o contexto de todos, né? E eu acho que quanto mais a gente conseguir trazer luz para esses diversos contextos, pegando o que você colocou, talvez mais a gente vai ter essa capacidade de ampliar o nosso próprio olhar sobre a temática, né? E sobre o quão é importante a gente falar sobre educação. A gente precisa falar mais sobre educação de uma maneira mais profunda do que meras opiniões, tem base nenhuma, né? Em dados empíricos e em realidades vivenciadas. Então, eu queria fazer uma pergunta em cima dessa colocação, que você você vê a sua obra, né, também como uma contribuição para que as pessoas possam ver a realidade da educação brasileira de uma maneira mais profunda, né, de uma maneira mais ampla, vamos colocar numa primeira instância. Sim, quando eu comecei a estudar memória, eu me perguntava como a gente fica com a parte acadêmica na cabeça, né? Meu olhar anteriormente ao doutorado, ele tinha muito esse foco na produção acadêmica. E aí foi com a professora Ana Haddad que entrou a filosofia e muito mais a literatura no meu olhar, e traz essa sensibilidade diferenciada, né? E eu pensava, como olhar memórias, relatos de vida e conseguir sair do local, não ser só a história de uma pessoa. Não que a história de uma pessoa não seja importante, ela é, e muito. No caso da obra, o que é que eu consegui, eu entendo que eu consegui fazer. A partir das trajetórias individuais, das memórias, cada uma fala de si. Cada estudante, cada professor estudante, né, cada memorialista falou de si. O meu trabalho foi ler essas memórias, não escrever nem analisá-las, acolher essas memórias e conseguir contar uma história coletiva a partir de relatos individuais. E nesse olhar coletivo, ele consegue dar conta do local, da situação das minhas alunas lá, que pode ser transposto para situações, contextos similares, cidades outras, vizinhas, ou realidades próximas, mas se consegue, em alguma medida, ampliar o olhar, mesmo para o Brasil, que é continental. Em que perspectiva? Dá para olhar para a política educacional, a partir do relato dessas moças. Dá para olhar, dentro dessa política, para o processo de contratação de professores, para o processo de formação de professores, para as condições de trabalho, para as condições dos cursos de formação. Então, é um olhar que não é a entrevista ao prefeito da cidade, ao secretário de educação da cidade ou das cidades, mas me conta das políticas educacionais que são implementadas naquela cidade a partir do olhar de quem as vivencia diretamente na escola e não nas de quem as assina. Então, essa é isso é algo muito importante nos trabalhos que têm os relatos e as memórias das pessoas que a gente vai chamar assim, bem entre aspas, de comuns, né, que não são autoridades, mas porque amplia a forma, eu não vou dizer a forma, amplia o olhar sobre o fenômeno da educação.
Se a gente faz entrevista com os gestores da educação, a gente vai ter uma resposta, certo? Se eu pego e recorro a quem está lá na sala de aula, vivenciando a política educacional, eu tenho uma outra situação. Então, não é que tudo que está sendo dito pelos governantes seja mentira, não é isso. É que lá está o que é o oficial, o que foi de proposta, e aqui está a realidade da escola, o que está acontecendo verdadeiramente. Então, é a história de cada uma delas, é uma história que nos emociona, mas é uma história que nos mostra também o global, nos permite pensar não só a situação local de Saboeiro, que é a cidade onde elas moram, mas a situação das condições de trabalho de professores no país todo. De formação e de contratação de professores, lá nós temos muito essa coisa do contrato temporário, mas em São Paulo também tem contrato temporário, certo? As condições de vida de ir para a escola, para as minhas estudantes lá de Saboeiro, são difíceis por conta das estradas, da chuva, do transporte, mas sair trabalhar o dia inteiro, pegar metrô lotado para ir para a faculdade à noite, voltando 10h30 da noite, com risco de ser assaltado também. Recentemente eu vi uma entrevista aí num canal que falava de escolas precisando terminar a aula mais cedo por conta dos assaltos que estavam acontecendo próximo ao metrô. Né? Tá, a violência aqui também tem assalto, está em todos os lugares isso. Então, nós temos uma diversidade, as condições de trabalho, a heterogeneidade das turmas, a falta de um suporte adequado aos professores, isso une professores do país inteiro, reservada às particularidades, mas une quem está lá em Saboeiro e quem está na capital paulista. Todos nós vamos ter relatos das nossas dificuldades e trazer o relato dessas meninas e de tantas outras é importante para dizer, olha como estamos, olha como nós percebemos, olha como nós vivenciamos. E vamos trabalhar em cima disso aqui, não só do que está sendo dito por quem elabora o que vai para a escola, mas vamos olhar lá na ponta, porque o elaborar pode ser muito bonito, o plano muito bonito, o projeto muito bonito, mas o que vai fazer diferença na vida dos estudantes, na educação do país, é a execução, é como isso acontece na escola. Então, essas professoras, elas são prioritárias nisso, tanto quanto os alunos, nesse caso são as alunas do projeto, eu estou chamando professora porque eu não expliquei, talvez eu não tenha deixado bem claro, mas elas tanto são alunas quanto professoras. Elas são alunas do curso de formação em pedagogia, mas são professoras ao mesmo tempo na educação básica. Né? Então, elas têm esse olhar que mistura de quem está olhando para o curso de pedagogia como estudante e para a escola da educação básica como professora, enquanto professoras. Então, e aí, assim, a contribuição que eu vejo do trabalho, não só do meu, mas claro que o meu está maravilhoso, morro de orgulho dele, é essa possibilidade de dar voz a essas pessoas, a esses sujeitos que vivem o dia a dia da escola. Então, abrir espaço para que elas nos digam quais são as dificuldades, como tentam enfrentá-las, que estratégias utilizam, que situações têm sido provocadas, e a gente vai costurando isso de uma forma que permita pensar nesse olhar sistematizado sobre essas experiências particulares. É isso, Luiz. Ela também tem o lado, né, do desinteresse por parte de muitos alunos em frequentar a sala de aula, principalmente dadas as transformações tecnológicas e sociais que a gente está experimentando agora. Sob o seu olhar, o que é possível ser feito para construir um ambiente educacional que estimule o pensamento crítico reflexivo
e não somente uma visão pragmática, utilitarista para essa educação? Bom, a partir dos meus estudos, da minha experiência, a escola precisa fazer sentido, certo? Especialmente para as crianças, nós precisamos associar o que acontece na escola com a realidade social, com a prática, com a vida dessas crianças. A escola, ela precisa sim aprender a usar as novas tecnologias, como você traz, numa perspectiva que não é de substituição docente, não é de utilitarista, é numa perspectiva de aprofundamento do conhecimento, de ampliar as fontes de pesquisa e de aprender a selecionar essas fontes de pesquisa, certo? Então, nós precisamos, e a regra não é nova, é preciso se colocar no lugar de quem recebe, né? No caso, receber bem, numa perspectiva assim, não de transmissão. Então, assim, eu preciso me colocar no lugar do aluno. Isso é teoria da comunicação. Paulo Freire já falava da educação com ação comunicativa. Então, eu preciso aprender a comunicar. E eu só consigo comunicar se eu for capaz de me colocar no lugar do outro. Então, a escola precisa se colocar no lugar do aluno. E por isso conhecer a sua realidade, por isso conhecer os seus interesses. Que eu falava da coisa da obrigatoriedade, essas crianças ficam lá olhando para a gente, né? Elas têm que ficar, mas até que ponto elas estão realmente ali? Até que ponto nós, professores, conseguimos comunicar se a gente não consegue dar sentido? A escola precisa, os conhecimentos escolares precisam fazer sentido. Não, e aí eu não estou propondo aqui, tem que ter utilidade prática imediata. Não, a gente está na escola também para, não é só isso, a gente está na escola para trabalhar os conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade. É o que nos faz ser humanos, para a gente não precisar reinventar a roda daqui a uns anos, para a gente não estar discutindo de novo se vacina funciona ou não funciona. Então, assim, é essa humanidade. Então, é preciso que na escola a gente consiga dar sentido e que os estudantes compreendam o processo histórico de construção daquele conhecimento ao qual ele está sendo apresentado. Não basta chegar e apresentar a fórmula, a resposta, a definição das coisas. É preciso que, de uma forma resumida, a ele seja apresentado o processo de aquisição daquele conhecimento. Para isso ter sentido e para que ele compreenda, esses estudantes compreendam que eles são capazes de aprender e de trazer novas contribuições para a humanidade. Então, sem fazer sentido, a criança não pode, enquanto ela estiver na escola, a ideia de castigo, de obrigação, vai ser difícil convencê-la. Falta conversar com os nossos alunos para que eles entendam qual o papel da escola. A gente não pode continuar, como muita gente faz, usando a escola como espaço de punição. A gente precisa ter essa escola como espaço de libertação, de liberdade. E para ter como espaço de liberdade, não é que a criança vai fazer tudo o que ela quer na escola, é que ela entenda que aquilo que ela está aprendendo vai servir para ela exercer plenamente a liberdade na sua vida na sociedade. Então, isso vai dar as bases dessa liberdade. Então, precisa ter sentido. Pode até não ter utilidade prática imediata, mas precisa ter sentido. Qual a lógica? Por quê? A gente precisa explicar por quê. Elas precisam compreender a importância da escola. Carla, eu vou passar a palavra depois para a Lili e a gente tem o costume aqui do convidado fazer o encerramento e fazer o fechamento da conversa, mas eu queria convidar, né, a todos que ficaram tocados pelo que a gente conversou aqui hoje, que sentiram relevância, né, que acessem a obra
A obra chama Escola em Memória, já está disponível nas principais plataformas digitais do Brasil e do mundo, né? E, bom, eu recomendo profundamente, compartilhando aqui rapidamente, a sua obra me tocou, né? E, como eu havia dito, me trouxe uma amplitude de percepção e de constatar que nós conhecemos muito pouco sobre o tema educação, e falar da opinião sem embasamento costuma ser, inclusive, prejudicial. Então, eu acho que a gente está no momento que tem muita informação, e eu acho que a gente está no momento também sendo convidado a aprofundar mais. E como você colocou, a nos escutarmos mais, e a trocarmos mais, e a aprofundarmos mais em conjunto, né? Se a gente pretende construir algo diferente do que a gente tem visto até então, né? E que a gente é coparticipante. Mas, mais uma vez, muito obrigado, Carla. Eu vou passar para a Lili e, bom, depois a gente fica aqui escutando o seu fechamento. Então, Carla, eu faço as minhas palavras, faço as palavras do Luiz as minhas. Nós somos realmente coparticipantes dessa transformação, dessa educação, e a tua obra veio para realmente transformar de verdade, né? Eu quero agradecer, em nome da Tesseract Editorial, a sua presença, seu tempo dado para todos nós, para quem está assistindo também, e falar novamente que essa obra está disponível em todas as plataformas mundiais, inclusive também na nossa editora. Muito obrigada, Carla, por sua participação. Obrigada, Luiz. Eu agradeço demais. Quero dizer que é um prazer trabalhar com vocês. O profissionalismo, quero registrar o profissionalismo de vocês. Eu não mandei um e-mail para demorar 24 horas para ser respondido. Nós tivemos um feedback muito bom, uma comunicação muito boa. E aí, para todo mundo que quiser publicar junto da Tesseract, estou dando a dica, é uma editora que, poxa, quero dar os parabéns, o carinho, o profissionalismo que vocês lidaram comigo, né? A gente sempre está sendo comunicado, todos os momentos, foi uma parceria muito boa, de todo momento estarmos conversando, isso é um respeito e que é muito bacana. Com relação aos meus agradecimentos ainda, eu quero agradecer à Universidade Regional do Cariri, né, pela oportunidade, que é um espaço, dar os parabéns aos meus colegas de trabalho, pela crença e pela atitude em defesa de uma educação que realmente ajude a pensar, ajude a libertar. As alunas do curso de Pedagogia, do PAFOL, do curso regular e do Brasil inteiro, meu muito obrigada e meus parabéns por acreditarem nessa profissão, por manterem-se persistente, forte, apesar da gente ter muita dificuldade, todas as profissões têm, a nossa, às vezes, aqui e acolá, a gente dá uma baixa, assim, no ânimo, mas é uma profissão que, quando a gente mergulha na aula, sai revigorada, então, que traz aquela esperança, porque é uma profissão da esperança e de possibilidades. As meninas lá de Saboeiro, meu muito obrigada por partilharem, por autorizarem fazer o estudo, elas me deram essa autorização, por permitirem que eu lesse as suas memórias e que trouxesse para o mundo, já que foi dito aqui que está nas plataformas mundiais, esse olhar sobre a vida delas, que são generosas e são guerreiras. Meu muito obrigada, meus parabéns. É isso. Então, Carla, Lili, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos e todas que nos assistiram até aqui. Fica aqui um grande abraço e nós vamos deixar aqui no final do vídeo mais informações, onde acessar o livro, tá? Um abraço para todos e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.